As adversidades fazem parte da composição que Deus está escrevendo em nossas vidas. Cada nota, cada pausa estão construindo essa grande melodia. E a cada dia, a cada passo, a cada queda, Deus está nos ensinando a leveza de dependermos e descansarmos nele. Os tons quentes e os tons frios, todos eles fazem parte daquilo que Deus está desenhando em nós e através das nossas vidas. Pois é na adversidade que estamos sendo moldados para vivermos os grandes papéis que o palco da vida nos dá. No meio do caos, entre no descanso daquele que te criou. Afinal de contas, você é um poema de Deus. Olá pessoal, que bom a gente estar junto de novo aqui em mais um dia, mais um culto, onde a gente vai começar uma série muito especial, uma série chamada Poesia em Meio ao Caos. Vai ser um tempo muito especial, onde nós vamos estar ministrando ao longo dessa semana. Por isso desse cenário, por isso dessa harpa. Eu não vou tocar a harpa, tá? Pode ficar tranquilo. Mas nós vamos ter um tempo muito especial ao longo dessa nova série que nós estamos iniciando hoje. Estou com uma máscara aqui hoje, né? Doada por um irmão da igreja, que fez várias aqui para toda a equipe que está trabalhando. Uma máscara personalizada. Ao longo da semana, a gente vai sortear algumas, tá? Então, foi só para você ver, falar e ministrar com a máscara, não vai dar certo, tá? Nós queremos hoje começar efetivamente uma nova série. Essa série chama-se Poesia em Meio ao Caos. E nós vamos fazer uma viagem muito legal, uma viagem de fé, de amor e de esperança, por um dos livros mais incríveis, um dos livros mais lidos da Bíblia, que é o livro de Salmos. Né? Nesse livro nós vamos caminhar ao longo dessas próximas semanas, fazendo reflexões, não só dos Salmos, mas das circunstâncias onde cada um desses Salmos foi escrito. Porque às vezes a gente vê a poesia, mas a gente não vê a situação aonde ele foi escrito. E é para isso que eu queria te convidar, vem comigo que vai ser uma jornada muito legal, tá bom? Vamos lá. E eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, né, de poesia em meio ao caos, porque eu não sei se você sabe, amados, mas uma grande parte da Bíblia é escrita em formato de poesia. Praticamente todo o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. Tanto que quando nós classificamos esses livros, né, quando nós estamos estudando a Bíblia, nós classificamos esses livros como os livros poéticos. Eles foram escritos em forma de poesia, numa poesia hebraica, que ao longo da série nós vamos falar sobre algumas características bem peculiares dessa poesia hebraica. Então, é muito legal a gente ver que a própria Bíblia usa de uma ferramenta tremenda da literatura, que é a poesia. Os salmos são poemas, né? São poemas tremendos. Por exemplo, você chega lá em Jó capítulo 30, 31, ele diz assim: a minha arma se tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Olha que coisa linda, né? Coisa interessante, a forma, a linguagem. Quando a gente vai lá para o Salmo 1, por exemplo, no Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. E aí
o salmista pinta um quadro e ele usa metáforas lindas para falar sobre esse homem que tem andado nos caminhos do Senhor. Ele fala: é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que dá o fruto no seu tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Que coisa linda! A poesia tem esse recurso, amados, de criar na nossa mente uma imagem daquilo que está sendo narrado, uma imagem do cerne, do coração do poeta, daquilo que o poeta está vivendo, daquilo que ele está sentindo. Eu sempre fui apaixonado por poesia, né? E desde a minha adolescência. Eu me lembro que eu ia na biblioteca, né? Naquela época que se ia na biblioteca, eu pegava livros lá, e a maioria dos livros que eu pegava eram livros de poesia. Eu gostava muito de um autor português, né? Chamado Fernando Pessoa, um dos maiores poetas da língua portuguesa. E eu me lembro, por exemplo, de poesias que eu aprendi na minha adolescência, que até hoje eu guardo na minha mente. Muito interessante, né? Por exemplo, uma das poesias de Fernando Pessoa: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E aqueles que leem o que se escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, esqueci agora o restante. Mas a poesia tem essa capacidade de conectar a nossa alma com a alma daquele que escreveu. E é muito interessante, a gente vê o Salmo 23, por exemplo, quando o Senhor nos dá uma pintura, fala do Senhor como nosso pastor, e nós como ovelha dele, e ele nos conduzindo a pastos verdejantes. E eu estava falando sobre Fernando Pessoa, e tem um poema dele muito interessante, muito apropriado talvez para os dias que a gente está vivendo. Acho que a letra está muito pequena aqui, não sei se vai dar para ver. Mas ele diz assim: nem tudo é dias de sol, e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso tomo a infelicidade com a felicidade, naturalmente, como quem não estranha que hajam montanhas e planícies, e que haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade, sentir como quem olha, pensar como quem anda, e quando se vai morrer, lembrar-se do que o dia morre, e o poente é belo, e é bela a noite que fica. Uau! Que coisa tremenda! Esse poema é um retrato de como a vida é composta de planícies, como ele diz aqui, de montanhas. Termo que a Bíblia também vai usar para falar muitas vezes sobre as adversidades da vida. Ele fala sobre a felicidade e sobre a infelicidade, sobre os rochedos e sobre a erva. E como a gente precisa lidar na nossa vida com esses sentimentos, com essas angústias, com esses momentos de alegria, momentos de abraçar, momentos de deixar de abraçar. Essa é uma poesia secular, mas ela retrata aquilo que a Bíblia também nos fala sobre a vida, sobre a beleza da vida, sobre as situações que a vida nos oferece. E eu queria te dizer uma coisa, amados: algumas das melhores poesias surgem das maiores batalhas. Algumas das maiores poesias bíblicas escritas, por exemplo, no livro de Salmos ou no livro de Jó, surgem das maiores batalhas que um ser humano podia ter enfrentado. Talvez Deus esteja escrevendo nessa época de pandemia, na tua vida, uma poesia através de você. Quem sabe Deus vai te usar para escrever salmos nessa época, que você vai escrever um livro chamado Salmos da Quarentena. Faz esse propósito com Deus. Começa a escrever cada dia uma poesia refletindo aquilo que Deus está falando na tua vida. A gente podia fazer até algo como igreja. Cada um vai escrevendo, mandando para a gente, e a gente compilar isso num livro. Eu queria que você, se você quiser sentir,
de você aceitar esse desafio, da gente escrever um livro de poesias. As poesias da quarentena, as poesias da pausa, tantas coisas que a gente pode aprender. A poesia, amados, ela tem, como eu disse, essa capacidade de revelar e de conectar aquilo que está lá dentro. Por exemplo, uma grande parte das poesias bíblicas do livro de Salmos foram escritas por Davi, o grande rei, o matador de gigantes, o rei mais amado que Israel já conheceu, um guerreiro vitorioso. Mas se você lesse somente a vida de Davi, através das descrições dele em crônicas ou ali no livro de Samuel, talvez você não conhecesse o que se passava por dentro dele. É como você vê um filme que mostra somente o lado externo de ação, mas não mostra quando a pessoa vai e deita-se na sua cama, os pensamentos que passam na sua mente. E a coisa mais linda da Bíblia, amados, é isso. É que Deus não mostra somente o exterior, mas Ele mostra, por exemplo, através da poesia, o que estava dentro do coração desse salmista. E a gente consegue conhecer não só o externo, mas o interno. E aí a gente começa a ver que às vezes os medos, as lutas, as aflições que a gente sente, grandes homens como Davi também sentiam. Essa é a riqueza da Bíblia. A Bíblia não é um livro de homens perfeitos, de homens que não tinham seus medos, as suas preocupações. E a Bíblia não faz questão nenhuma de mascarar isso. Pelo contrário, ela rasga e expõe. Expõe de uma forma linda, de uma forma poética. Você pega o livro de Cantares. Se você quer inspiração para escrever um poema para o teu cônjuge, vai lá no livro de Cantares, poesias tremendas do amor, falando sobre o amor. Mas em Salmos, nós vamos encontrar a descrição daquilo, não daquilo que foi falado sobre Davi. Nos Salmos, por exemplo, nós vamos encontrar, como eu disse, aquilo que se passa no coração dele, não apenas o que estava acontecendo na sua vida. E eu quero hoje começar com um salmo. Todo culto nós vamos falar sobre um salmo e sobre a circunstância onde ele foi escrito. E hoje eu queria ler com você Salmo 59, 9. Nós vamos lê-lo todo não, pelo menos uma parte, mas eu queria começar com o versículo 9. Diz assim: Tu és a minha força, em ti espero, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Que coisa linda! Eu fiz até um post dele, né? A gente, quando vê um salmo muito bonito, a gente quer fazer um post, por exemplo. Ontem eu fiz um post desse salmo e coloquei. A gente já pensa, né? Tu és a minha força, em ti espero. Até coloquei ali uma caneca de café, né? Tu és a minha fortaleza, Senhor. Eu estou esperando e confiando e descansando na tua presença. E aí, a gente acha muito legal e acha tremendo isso. Eu não sei você, mas eu amo. Salmos, para mim, eles alimentam. E olha que coisa linda, depois ele continua e fala assim: o meu Deus fiel virá ao meu encontro. Senhor, tu és o meu Deus fiel, tu virás ao meu encontro. Que coisa linda. Davi, o rei dos reis, o homem segundo o coração de Deus, mostrando e falando da sua dependência por Deus. Mas aí é interessante, porque quando ele continua, ele parece que dá uma escarpada, uma escorregada. E ele diz assim: e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Opa, parece que Davi está mudando agora. Ele começa falando da dependência de Deus, mas agora ele já está falando da revanche com seus inimigos. E agora a gente vai ver um turbilhão de sentimentos dentro do coração de Davi. E aí no versículo 11 ele diz assim: Senhor, mas não os mates,
Ó Senhor, Tu és o nosso escudo. Ele lembrou do culto de domingo e ele voltou a ser espiritual de novo, Davi. Senão o meu povo se esquecerá. Mas de repente ele esquece do culto de domingo, igual muitos de nós fazemos. E ele começa a escorregar de novo, e ele começa a falar assim: olha, faz eles vaguearem, abata-os. Opa! Pelos pecados das suas bocas, pelas palavras dos seus lábios, sejam apanhados no seu orgulho, pelas maldições e pelas mentiras que pronunciam. Consome eles na tua ira, consome até que eles não existam mais. Uau, que coisa interessante, gente. Davi, ora ele está super espiritual, ora cheio de compaixão, e ora ele está sendo super humano, falando assim: sabe aquela pessoa que fez mal para mim? Senhor, dá um jeito nele, que ele possa experimentar 10 vezes mais do que eu estou experimentando. Sabe o que é isso? Isso é o nosso ser humano, isso é o homem, isso é o nosso Adão indo para fora. E aí, você vê que ele vai e volta. Aí ele diz assim: então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. E aí tem até uma pausa, lembra da pausa? E eles voltam a cair da tarde, rosnando como cães e rondando na cidade. Davi ora, se coloca na dependência de Deus. Ora, ele deixa o espírito humano dele aflorar. E ele termina lá dizendo no versículo 16: mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã te louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio e tu és o meu abrigo seguro em tempos difíceis. Uau! Que versículo lindo! Mas para Davi chegou aqui, ele estava numa confusão de sentimentos. E talvez você que está nos assistindo, que está aí na tua casa, esteja com o teu coração assim, uma confusão de sentimentos. Ora, você crê em Deus, você recebe lá um minuto de esperança e tal, e teu coração se enche de fé. Passa 2 minutos, 3 minutos, você liga a televisão, e aquela fé de repente mina toda, e você começa a entrar no desespero. Às vezes você está na tua casa, na tua família, com os teus filhos, e você está super espiritual: vamos participar do culto, vamos louvar o Senhor. Mas de repente surge uma situação de crise ali na convivência familiar, e parece que tudo aquilo vai por água abaixo, e outros sentimentos emergem. E fica como uma gangorra de emoções dentro da nossa vida. E eu quero falar um pouquinho sobre essas 3 áreas hoje. Eu quero falar sobre batalhas, sobre as armas que usamos e sobre os caminhos que percorremos. Quero falar sobre batalhas, sobre armas e sobre caminhos. E eu não sei se você sabe, se você não sabe, eu preciso te dizer uma coisa: não tem jeito de a gente viver essa vida sem passar por batalhas. A guerra, amados, ela está presente no nosso dia a dia. Como eu falei até semana passada, eu volto a falar essa semana, gente. Nós estamos passando por uma batalha que é o coronavírus, a pandemia. Mas isso tudo vai passar. E outras batalhas virão. Outras situações virão. A vida é composta de batalhas. E elas não cessam, e eu vou te mostrar isso na vida de Davi, como Davi viveu isso muito forte na sua vida. Então, amados, as batalhas fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte do caminhar, fazem parte do viver do cristão, do ser humano como um todo. Mas aí quando a gente canta aqui, por exemplo, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, nós lembramos daquilo que está escrito lá em Romanos 8:37. E quando a gente nos lembramos disso, nós nos enchemos de força, enchemos de fé. Mas parece que essa fé e essa força, às vezes ela não se sustenta muito na nossa vida.
Mas aí, às vezes a gente fala, Senhor, mas às vezes parece que eu estou sitiado. Parece que eu estou numa guerra, mas eu estou sempre apanhando. Eu me lembro que eu tinha um hábito às vezes de fazer a pergunta, e aí, mano, como é que está a luta? Aí falou, pastor, estamos aí, estamos lutando, né? Dia a dia. E eu falei, e aí, você está apanhando mais ou batendo mais? E normalmente a pessoa falou, ih, pastor, estou apanhando mais do que batendo ultimamente da vida. A vida, amados, ela vai nos oferecer momentos aonde nós vamos olhar ao nosso redor e parece que nós estamos no meio de uma batalha, estamos sitiados, como diz aquela música, né? Parece que eu estou cercado. Às vezes parece que a gente está cercado. Nessa época de pandemia, então, parece que a gente está super cercado. Cercado de todos os lados, por notícias, por sentimentos que nos consomem. Mas eu queria te dizer uma coisa, amados. Algumas vezes, às vezes a gente acha que a gente está passando por problemas. E eu quero te dizer uma coisa, esses problemas, na realidade, fazem parte de um processo de treinamento de Deus na nossa vida. Vira para quem está do teu lado aí na tua casa e fala assim, Deus está treinando a gente no meio de tudo isso que nós estamos passando nesse momento. E eu queria ir com você lá para o livro de 1 Samuel, no capítulo 19. E eu quero que você entenda o contexto aonde foi escrito o Salmo 59. Se você tem tua Bíblia lá, você vai ver, tem um subtítulo embaixo do Salmo, e ele vai falar das circunstâncias aonde aquele Salmo foi escrito. E eu quero, para chegar em 1 Samuel 19, eu quero só te lembrar um pouquinho da vida de Davi. Davi é um dos maiores personagens bíblicos. É um dos maiores reis que Israel já teve. Ele é um homem que experimentou batalhas e sucessos na sua vida tremendos. E a gente vai ver isso ao longo da vida de Davi. Davi é um jovem que foi escolhido. Davi era um músico, ele tocava harpa, né? Ele sentava ali e tocava harpa. Era um pastor de ovelhas. Era um jovem quando foi chamado por Deus para ser levantado como um grande líder no meio do seu reino. E uma das passagens mais conhecidas da vida de Davi é quando ele enfrenta, por exemplo, Golias, um filisteu, um gigante. E Davi chega ali diante daquele gigante, daquele filisteu, e ele começa a anunciar e declarar a vitória sobre aquele grande gigante. Quando o exército de Israel estava morrendo de medo daquele filisteu, e Davi, um jovem, toma uma funda e algumas pedras e vai para enfrentar aquele gigante. E você conhece a história, mas eu quero só recapitular, talvez alguns dos que estejam aqui não estejam familiarizados com ele. E quando a gente vai para aquele lá, o que nós vemos como problema, Deus vê como treinamento. Queria que você guardasse isso no teu coração. Aquilo que nós vemos como problemas, Deus vê como treinamento. Foi isso que Deus estava fazendo com Davi naquele momento. Davi, quando ele enfrenta Golias, e antes mesmo ele já tinha enfrentado um leão, já tinha enfrentado um urso. Todas as adversidades que a gente enfrenta na nossa vida são parte do processo de treinamento em nós e através de nós. E é interessante porque lá em 1 Samuel capítulo 17, você conhece essa passagem, mas Davi fala assim, olha, você vem contra mim com espada, com lança, com dados, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha Golias, você pode ser muito grande, cara, mas você não é
2. Deus é maior do que todas as coisas e você vai cair hoje em nome de Jesus. Sabe de uma coisa interessante, amados, que a gente vê nessa passagem? É que não importa o tamanho dos gigantes que estão ao nosso redor. Importa o quão grande é o Deus a quem você serve. E uma outra coisa que eu queria destacar dessa passagem. Olha o que ele diz logo em seguida. Ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E eu te matarei e cortarei tua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres ao exército filisteu. Não espere, amados, vencer a batalha para glorificar a Deus. Davi, ele decreta a vitória antes mesmo da batalha, de iniciar a batalha. Não espere vencer a batalha para glorificar a Deus. Sabe, amados, começa a louvar a Deus agora. Começa a declarar a vitória do Senhor agora na tua vida, na tua casa e na tua família. Não depois que tudo isso passar, não depois que toda essa batalha que nós temos passar, mas começa a declarar a vitória do Senhor agora, começa a louvar a Deus agora, começa a glorificar a Deus agora. Não espere até o mar se abrir para você poder festejar. Começa a festejar antes, começa a celebrar antes na tua casa, na tua família. Deus está procurando pessoas que gritem antes que caia o primeiro tijolo, que louve a Deus antes de ver as muralhas caindo. A confiança de Davi não era apenas naquilo que ele falava, mas ele tinha uma confiança naquele Deus a quem ele servia acima de todas as coisas. Eu não louvo a Deus somente pelos resultados que experimento. Nota isso, amados. Eu não louvo a Deus apenas pelos resultados que experimento. Eu louvo a Deus pelas promessas que ainda estão por vir. Deus tem promessa para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. E elas vão se cumprir, porque aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia do Senhor Jesus. Então louva a Deus por todas aquelas promessas que você vai viver na tua vida. Não só pelo que você está vivendo hoje, mas por aquilo que você vai viver. Talvez tenham pessoas que estão com sonhos pausados, situações pausadas, como nós falamos na sua vida. Mas começa a louvar por tudo aquilo que Deus vai fazer depois que tudo isso passar, em nome de Jesus. Sabe, amados, Davi é o rei ungido, ele mata Golias. Se você conhece a história, ele derruba Golias com uma pedra. Ele nem usou todas que deram para ele, com uma só foi suficiente. Ele derruba aquele gigante que todos estavam morrendo de medo. Você pensa que é só você que tem medo? A Bíblia mostra vários homens que tinham medo. E aí, amados, quando isso acontece na vida de Davi, sabe o que começa a acontecer? As redes sociais começam a bombar. Davi tinha acabado de montar um Instagram. E quando ele vai lá para o Instagram dele, os views dele começam a subir. Todo mundo curtindo as fotos de Davi derrotado, sentado em cima da cabeça de Golias. E os views, as curtidas, começa a detonar. E de repente, cara, Davi se torna o cara mais popular ali de Jerusalém. E se você conhece a história, é interessante. Davi, as mulheres começaram a sair às ruas e falaram assim: olha, Davi pode matar, Saul pode matar 1000, mas Davi a 10.000. Se a gente fosse traduzir para uma linguagem de hoje, a gente podia até falar assim: olha, Saul tem 10.000 seguidores, mas Davi agora tem 1 milhão de seguidores. Uau! E aí começa a entrar um sentimento de ciúmes no coração de Davi. De Saul.
E Saul começa a perseguir Davi. E aí começam outras batalhas de Davi. Davi achou que ele tinha uma batalha, que era destruir aquele gigante que ameaçava o seu povo. Mas outras batalhas vieram. No Salmo 59, nós lemos um pedido de socorro de Davi. Senhor, eu espero por ti. Em 1 Samuel capítulo 19, a gente vê a batalha que Davi estava passando quando ele escreveu aquele salmo. Eu quero te dizer uma coisa, amados. A paz que Deus tem para a nossa vida não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus. Problemas, guerras e batalhas a gente vai passar na nossa vida constantemente. E a paz que excede todo entendimento não é a ausência desses problemas, mas é a fé de que Deus está conosco, mesmo no meio de todas essas batalhas. Olha que interessante. Seus maiores testemunhos, amados, virão dos seus maiores testes. Você já viu algum testemunho de alguém cujo tema era: olha, eu nunca passei por luta nenhuma, nem nada tal, então eu vim aqui dar um testemunho de que eu venci. Mas você venceu o quê? Você venceu o quê se você não tinha luta, se você não tinha batalha? Quero te dizer uma coisa, amados, os maiores testemunhos da nossa vida virão das nossas principais batalhas, dos nossos principais testes pelos quais nós passamos. E olha o que diz 1 Samuel capítulo 19, versículo 8. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Você lembra do que eu falei? As guerras são sucessivas, as lutas são sucessivas. Hoje é quarentena, hoje talvez é a escassez financeira que você está passando no meio dessa luta. Amanhã vão ser outras lutas, e Deus está conosco em todas elas. É isso que o Senhor está nos ensinando. Olha, Davi havia acabado de derrotar o principal líder do exército filisteu. Mas é o seguinte, gente, Golias tinha outros irmãos. As adversidades têm desdobramentos. E diz assim que houve guerra outra vez. E Davi foi outra vez lutar. Eu quero te dizer uma coisa, amado. Você já passou por lutas na tua vida. Eu tenho certeza. E você já passou por elas e já venceu elas. E você está passando outra agora nesse tempo. E você vai vencê-las também. E agora eu tenho uma notícia que não é tão boa. E virão outras. Mas você vai vencê-las também em nome de Jesus Cristo. Porque a vida é assim. Há guerras, uma atrás da outra. E Davi foi lutar de novo com os filisteus. E se você conhece a história, Davi derrota novamente os filisteus. Davi, amado, se tinha uma coisa que não tinha com ele, era medo de filisteus. Era medo de entrar na guerra, entrar nas batalhas. Davi não tinha esse medo. Mas Davi tinha coisas que perturbavam ele no seu coração. Sabe, amados, essa questão da guerra é muito interessante. Às vezes a gente vem e conta um testemunho de vitória. Puxa vida, fui promovido. Só que depois de uma promoção, puxa, a situação está difícil, tem tido perseguição no trabalho. Eu fui promovido, mas agora eu tenho que gerenciar pessoas e tem sido difícil. As batalhas vão mudando na nossa vida. Eu falo para aqueles que são pais, quando você tem um filho recém-nascido, a tua batalha é ali, dormir, ele chorar, acordar, depois ele vai crescendo e as batalhas vão mudando e vão entrando na adolescência e a batalha vai mudando de forma. Mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor está conosco em todas essas batalhas. Agora, se a gente parar, quando o primeiro Golias cai no chão, amados, a gente nunca vai experimentar tudo aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Saul queria matar agora Davi.
Agora, não era somente os adversários filisteus, o próprio Saul queria matá-lo, por causa da inveja, dos ciúmes. E aí, no meio dessa situação, a gente vê algumas coisas interessantes. Por exemplo, Saul pede para Davi sair e matar filisteus, para que ele pudesse casar-se com a filha dele. Mas o que Saul queria, na realidade, deixa eu ver se eu falei direito. Davi queria casar com a filha de Saul, e ele falou assim: olha, então tá, então você tem que sair e eliminar alguns filisteus. E Davi sai e faz aquilo, né? E sabe o que acontece, amados? Tem muitas coisas na nossa vida que parecem batalhas, mas são presentes. E tem algumas coisas que parecem presentes, mas são maldições nas nossas vidas. Essa era uma situação. Davi parece que ele ia ganhar um presente, mas o que Saul queria mesmo era a cabeça dele. Mas eu quero adiantar um pouquinho, correr um pouquinho mais. E aí no capítulo 1 de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9, diz assim, que um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul. Saul começou a abrir brecha na vida dele. E ele começou a ficar perturbado. A palavra diz que ele mandava chamar Davi, Davi sentava e começava a tocar a harpa. E à medida que Davi tocava, a alma de Saul ia se aquietando. Mas nessa passagem diz que um espírito maligno apoderou-se de Davi, e quando ele estava sentado em sua casa, com uma lança na mão, enquanto Davi estava fazendo o quê? Tocando a harpa. Eu quero que você imagine a cena. Davi tocando harpa, e Saul com uma lança na sua mão. E aqui, amados, eu quero fazer uma pausa. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente perde o controle e a gente perde o foco da nossa vida. Muitas vezes a gente perde o foco de quem realmente está do nosso lado e quem não está. Olha o que diz aqui, mano. Saul, versículo 10, pega aquela lança e tenta encravar Davi na parede. Davi era o melhor soldado que Saul tinha. Era o cara mais fiel que Saul tinha. Era o cara que estava ali tocando harpa para ajudar ele. E sabe o que Saul fez? Saul tentou matá-lo. Sabe que ensinamento que a gente pode tirar disso da nossa vida, amados? É que Deus coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar. E muitas vezes nós não entendemos isso. E a gente começa a lutar com aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos abençoar. A pessoa que Deus colocou na tua casa, no teu casamento, na tua vida, na tua família, para ser instrumento de bênção na tua vida. E você começa a lutar com aquela pessoa. Você começa a olhar com olhos diferentes daqueles dos quais Deus planejou para você. Eu quero voltar nessa tecla novamente, porque eu tenho visto isso repetidamente nos noticiários, de como tem crescido os conflitos dentro das casas, dentro das famílias. Filhos brigando com pais, pais brigando com filhos, cônjuges brigando uns com os outros. Gente, Saul pega uma lança e atira em Davi. A pessoa que estava ali tocando uma harpa para trazer alívio para o coração dele, para a vida dele. Quantos de nós, amados, muitas vezes estamos agindo como Saul?
estamos ferindo, não com lanças, mas com palavras, com atitude, pessoas que Deus colocou ao nosso redor para nos abençoar, para nos edificar, para nos exortar, para nos animar, para nos corrigir. Davi passa por isso. Eu imagino o coração de Davi tocando harpa ali, de repente o cara pega a lança e joga na direção dele. E naquele momento, a mente dele fala: meu Deus, eu estou aqui só para ajudar. Sabe, amados, eu falei sobre isso na série Pausa, eu volto a repetir. Nós estamos vivendo uma época do país político, tudo de divisões, um atacando o outro, quando nós devíamos estar juntos, cada vez mais juntos, buscando uma única identidade, uma única solução, uma única direção. Sabe o que o inimigo faz? E o texto fala que um espírito entra ali na vida de Saul e começa a roubar a paz dele. Eu queria que você pudesse entender, amados. Será que nós estamos tentando matar algo que Deus está tentando usar na nossa vida? Eu sei que muitas vezes a gente quer ser Davi, mas muitas vezes nós somos mais parecidos com Saul do que com Davi. Essa era a batalha que Davi enfrentava. Mas eu quero falar das armas que Davi decidiu usar. Porque você tem que decidir quais armas você vai usar nesse momento de batalhas. Não só nesse que você está vivendo agora, mas em todas as batalhas que você vai viver. Olha o que o texto diz: Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança. Mas Davi, o que Davi fez? Davi desviou-se. E a lança encravou na parede. E Davi, sabe o que ele fez? Não fez nada. Saul atira uma lança contra Davi. Gente, eu quero que você imagine a cena. Nós estamos falando de Davi, aquele cara que destrói um filisteu com uma pedra. Se Davi pegasse essa lança e jogasse de volta contra Saul, você acha que Davi erraria? Se tem uma coisa que Davi sabe fazer, amados, é manusear a lança. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem, às vezes, é agredir as pessoas com as nossas falas, com os nossos pronunciamentos, com a nossa vida. A gente sabe fazer isso, naturalmente. Mas Davi toma uma decisão. Será que eu tiro a mão da harpa? Dá para pegar aqui? Será que Davi tira a mão da harpa? E a harpa aqui tem um sinal de louvor, da gente louvar a Deus. Eu tiro a mão da harpa e uso as mesmas armas que Saul usava. Eu pego a lança, paro de louvar a Deus, pego a lança e atiro a lança de volta. Mas sabe o que Davi optou? Davi optou em continuar com a mão dele na harpa. Davi toma uma decisão de manter a vida dele centrada no propósito que Deus tinha para a sua vida. Eu queria te dizer uma coisa, amados. Durante esses tempos de luta, não permita que as armas naturais sejam as armas que você usa. Não entre no desespero, não entre na inquietação, não entre naquilo que muitas ferramentas são colocadas às nossas mãos nesses dias. Mas eu queria que você pudesse lembrar do que Davi fez. Davi não faz nada. Davi não revida. Eu já falei de quantas vezes eu vi postagens, às vezes ao meu respeito, que eu
queria muito respondê-las, mas eu decidi manter minha mão na harpa. Quantos e-mails eu já recebi que às vezes eu queria respondê-los, mas eu decidi manter minha mão na harpa. Quantas lutas eu passei e eu muitas vezes desejei resolvê-las na força do meu braço, mas eu resolvi manter minha mão na harpa. Quando eu digo manter minha mão na harpa, vocês me entendem. Estou falando de uma forma poética. Manter a mão na harpa é manter a minha mão no centro da vontade de Deus, louvando e adorando Ele. Interessante que o texto diz que Davi se desvia. Em outras traduções diz que Davi se abaixa. A lança vem na direção dele, Davi se abaixa. E ele consegue escapar daquele momento. Davi se abaixa, e esse se abaixar nos revela um pouco daquilo que muitas vezes nós vamos ter que fazer ao longo da nossa vida. Qual é a mão que está no controle da tua vida? A mão de Saul estava na lança, mas a mão de Davi estava na harpa. Como é que no meio dessa batalha, Davi consegue sair ileso? Como que Saul, que também era um guerreiro, lança uma lança na direção de Davi e Davi sai ileso? Sabe por quê, amados? Tinha uma outra mão naquela situação. Tinha uma outra mão que estava ali naquela sala, que era a mão do Senhor sobre a vida de Davi. Que era a mão de Deus que cuida da vida de Davi. Quantos sabem que a mão do Senhor está sobre a tua vida? A mão de Deus estava sobre Davi, a mão de Deus está sobre a tua vida, mesmo nos meios dos momentos de adversidade. Mantenha a tua mão na harpa, e Deus vai colocar a mão na lança. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o restante Ele fará. Mantenha a mão na harpa, mantenha uma vida de louvor, de adoração, consagrada a Deus. E Deus vai cuidar da tua vida, assim como cuidou da vida de Davi. As nossas armas, amados, não são carnais, as nossas armas não são como esse mundo oferece. E eu quero terminar esse tempo de reflexão falando sobre isso. Eu quero que você, amados, às vezes você olha para esse momento da tua vida e olha ao teu redor e parece que você está cercado. Parece que você está sozinho. Mas eu quero te dizer uma coisa: mantém a tua mão na harpa. Mantém a tua mão na presença do Senhor. Mantém a tua vida de adoração. Mantém a tua vida consagrada ao Senhor. E deixa Deus cuidar da lança. Deixa Deus cuidar da batalha. Descansa nele. Eu quero te dizer uma coisa, amados. As maiores guerras que a gente passa não são aquelas guerras que estão fora da gente. As maiores guerras, as maiores batalhas que a gente passa são aquelas que estão dentro de nós. Dentro de nós. Essas são as maiores batalhas que nós enfrentamos. A maior batalha de Davi não foi enfrentar Saul, foi enfrentar dentro dele: o que eu faço nesse momento, Senhor? Eu revido? Eu me desespero, ou eu confio em Ti? E é dentro desse contexto, é no meio dessa situação, que Davi sai daquele local, e ele vai para a casa dele,
ofegante, porque ele tinha fugido, conseguido escapar da lança de Saul, e ele tomou a decisão de não ser como Saul. E é dentro desse contexto que Davi vai e escreve: Senhor, Tu és a minha força, eu espero em Ti, pois Tu, Senhor, és o Deus da minha fortaleza. Que coisa linda! É dentro desse contexto que Davi escreve, é dentro desse contexto do borbulhar de sentimentos. E aí a gente vai entender por que Davi escreve no Salmo 59, tem hora que parece que ele está querendo que os inimigos dele se explodam, mas tem hora que ele fala: Senhor, eu espero e confio em Ti. O Salmo 59 revela tudo aquilo que estava passando no coração de Davi naquele momento, mas a decisão que ele tomou também. A decisão que ele tomou foi: Senhor, eu confio em Ti eu espero, pois Tu és a minha força. Você está aqui hoje, nos acompanhando. Talvez você esteja passando por batalhas, talvez por batalhas pessoais, talvez por batalhas originadas por tudo isso que nós estamos vivendo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que esses sentimentos que você tem são legítimos e que muitas vezes estão dentro de você. Você às vezes se desespera, às vezes você quer fazer alguma coisa, mas você não sabe o que fazer também. E tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte do salmo que você pode estar escrevendo na tua vida nesse momento. Mas a gente não pode perder o foco. Senhor, as minhas mãos vão continuar na harpa. Tu és a minha força, em Ti eu espero, pois Tu, Senhor, és a minha fortaleza. Eu queria ministrar um cântico. Queria que a gente pudesse, nesse momento, poder louvar o Senhor, adorar o Senhor, assim como Davi fazia. As mãos de Deus estão sobre a tua vida, assim como estavam sobre a vida de Davi. Nós sabemos que Davi, amados, é um personagem bíblico. Muito maior do que Davi, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Nós sabemos que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim e em você. Nós sabemos que nós temos um Deus que hoje está sentado à direita de Deus Pai, intercede pela minha vida e pela tua vida. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E olha o que ele diz logo no versículo 11. Ele falou: Senhor, não os mate. Não mata Saul. E se você conhece a história bíblica, você vai ver que Davi teve outras oportunidades de acabar com a vida de Saul e não fez. Davi decide manter a sua mão na harpa. Ele decide manter uma vida de louvor na presença do Senhor. E olha o que ele diz assim: não os mate, Senhor, pois Tu és o nosso escudo. Eu preciso que você receba isso sobre a tua vida. O Senhor é o teu escudo e a tua fortaleza. Sabe por que Davi não foi atingido por aquela lança? Porque Davi tinha um escudo. Não um escudo visível, um escudo invisível que o protegia. Enquanto Davi punha as mãos na harpa, um escudo envolvia a vida dele. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala sobre o escudo da fé.
com o qual nós apagamos todos os nossos dardos, os dardos inflamados do maligno. Vira para quem está do teu lado e fala assim: eu tenho um escudo. E se eu ficar atrás desse escudo, nenhuma seta vai me atingir em nome de Jesus. O escudo protege o teu peito, o teu coração, a tua vida, a tua alma. Eu queria que nós pudéssemos declarar a vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Eu queria que na tua casa, onde você estiver agora, você pudesse se colocar numa posição de adoração a Deus, de louvor a Deus. Às vezes você está olhando para tudo que está passando ao teu redor e você fala assim: puxa vida, eu estou cercado. Eu estou cercado de tantos problemas. Pastor, você está falando aí, mas você não tem ideia dos gigantes que têm se levantado. Pastor, você não tem ideia das lanças que têm vindo sobre mim. E eu quero te falar uma coisa: não importa as lanças que têm vindo contra você, se abaixa e mantenha a tua mão na harpa. Mantenha a tua mão louvando e adorando ao Senhor. E o escudo, o Senhor que é o nosso escudo, vai te fortalecer, vai te proteger, vai proteger a tua alma e o teu coração. Mesmo no meio do turbilhão e da gangorra de sentimentos que a gente vive, o Senhor é o nosso escudo. Em Ti eu espero, Senhor. Tu és o nosso escudo. Olha o que Davi escreve no Salmo 34. Ele diz: Senhor, eu Te bendirei o tempo todo. Os meus lábios sempre Te louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o Teu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Dá para dar um close aqui? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Sabe, amados, maior do que a batalha externa é a batalha que acontece dentro de nós. E aí a gente precisa aprender a usar as armas corretas e tomar o caminho correto. Quando você pensa que você está cercado, na realidade, Deus está cuidando de você, porque Ele é o teu escudo e a tua fortaleza. E eu queria que você louvasse ao Senhor nesse momento e declarasse isso na tua casa, onde você estiver. Todos os problemas, todas as setas, todas as lanças que têm vindo contra você, que você declare agora: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim. Descanse nessa mesa, na presença dos que são contra mim. o Senhor é o teu escudo. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Declare isso na tua vida. Declare isso na tua vida nesse dia de hoje.
assim que luto minhas Coloca as tuas batalhas na presença do Senhor agora, em nome de Jesus. Coloca cada seta, cada luta, cada batalha agora na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim que luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim. Oh Senhor, obrigado. Misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que luto minhas guerras. Eu creio e eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Aleluia. Eu queria que você agora te pedir uma coisa. Se você se sentir confortável, queria que você ficasse em pé aí onde você está na tua casa. Você está com a tua família, pega na mão de quem está do teu lado. Esse cântico diz, eu queria que depois a gente voltasse nessa estrofe, que ele diz que as nossas armas são louvor e gratidão. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que estão passando por batalhas muito grandes nesse momento. Estão passando por momentos muito difíceis nesse momento. Quer seja concretos, quer seja na sua alma, quer seja nas preocupações, nos medos. Eu sei que muitos estão passando por batalhas agora. Mas eu queria que você tomasse uma decisão hoje de viver uma vida com as tuas mãos na harpa e não na lança. Deixa a lança para Saul. Em tempos onde a gente tem recebido tantas, como eu disse, tantas lanças, gente, tantas notícias, tantos prognósticos pessimistas, tantos cenários apocalípticos que a gente vê. Eu quero que você abaixe-se como fez Davi e declare ao Senhor: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha fortaleza. Eu espero em Ti, eu confio em Ti. E a minha vida, a arma que eu vou usar no meio dessa batalha, é uma vida de louvor e uma vida de gratidão. Eu queria que a gente cantasse mais uma vez esse cântico juntos agora. Se você está com a tua família, junto com a família. Se você está sozinho, sozinho mesmo. Mas que você declare isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a minha vida vai ser uma vida de louvor, de gratidão.
Parece que eu estou cercado de problemas, mas na realidade o que você está e eu estou, somos guardados por Deus, por um Deus que é o nosso refúgio, que é o nosso bom pastor, que é o nosso socorro bem presente no meio das angústias e no meio das tribulações. Vamos cantar e vamos adorar o Senhor novamente. Pelo vale eu sei comigo está, exceto misericórdia e bondade segue-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que luto minhas guerras. Novamente. Pelo vale eu sei caminho aqui, é certo misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que luto minhas guerras. Eu creio e eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Aleluia, Jesus. Pai, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença. No meio de cada batalha dessa que nós estamos vivendo, das que nós haveremos de viver, nós sabemos que Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso rochedo, Tu és a nossa fortaleza. Queria que você tomasse essa palavra e guardasse ela no teu coração. Você compartilhe ela com outras pessoas ao longo da semana. Nós vamos continuar ministrando sobre esse tema. Poesias, muitas delas escritas em momentos de lutas, de batalhas, que Deus usou homens para escrever poesias que representavam as suas lutas internas, mas a confiança, a fé, o amor e a esperança que tinham num Deus que era maior do que todas as coisas. Que esse mesmo Deus, que o amor desse mesmo Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e que a direção do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Ao longo desse dia de hoje, ao longo da próxima semana, ao longo desta semana, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Fique na paz do Senhor e até a próxima semana, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras,
assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras.